Esse podcast, em sua segunda temporada, acontece com o apoio da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Você está em Arte Adiante. Aqui nós vamos conversar sobre arte, cultura e possibilidades de criação, pensando no futuro para todos nós. Sou Nilo de Almeida, sou curador e museólogo, atuo já há alguns anos na área de cultura, me dedicando a pensar possibilidades para os museus e espaços de arte. Sou um homem branco, com cabelos grisalhos que já foram castanhos, olhos castanhos e altura média de 1,70 m. Hoje converso com Vicky Donatangelo, uma mulher branca com cabelos curtos castanhos. Usa uma camisa marrom e azul. Neste episódio, gravado em seu ateliê, falamos sobre como seu trabalho perpassa as artes visuais e a dança, em um diálogo maduro sobre seus múltiplos papéis como artista. Obrigado, Vicky, por nos receber aqui no seu ateliê. Ateliê ou estúdio? Ateliê. Ateliê? Ateliê. Muito bom. Na Casa Sila, né, com espaço cultural. E eu queria começar assim, essa conversa no ponto mais formal. Em que momento, porque tem às vezes você pergunta da relação do artista com a arte, com a sua produção. Não, entendo desde, né, sempre desenhando, fazendo. Mas eu sempre acredito que em algum momento a pessoa percebe ou se percebe artista, né? Aconteceu isso para você? Como é que é esse... Aconteceu. Antes de tudo, na verdade, muito obrigada. Agradeço ser convidada para falar aqui. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, eu acho que aconteceu de forma muito gradual. Eu acho que como eu também me identifico com multilinguagens, você ser artista visual é diferente de você ser artista da dança, então ele aconteceu em vários momentos, assim, da minha vida. Eu acho que artista visual foi quando eu comecei a ter consciência da minha produção e foi bem no fim da faculdade. De falar, isso aqui é uma linha de pesquisa que eu gostaria... esse projeto dessa matéria tem relação com a pesquisa que eu tô fazendo desse projeto. Então foi bem no finzinho que eu comecei, quando eu comecei a ter consciência dessa pesquisa, que foi onde eu falei, ok, sou artista visual. E eu acho que foi bem na época também em que eu me propus a começar a me inscrever em editais, e eu acho que quando você se fala, ok, sou artista visual, qual é a minha carreira para isso, assim, e acho que é quando você começa a se interessar por meio, seja ele edital, seja ele, vou vender o meu trabalho em uma galeria, eu acho que quando você encontra e faz por acontecer, né, não só produzir, mas você traça ali um plano, assim, do que você, por onde você quer seguir, os caminhos possíveis. E aí, na dança, já foi, acho que, um pouco diferente. Danço desde sempre, que me entendo por gente. Mas também, eu acho que conscientemente, quando eu falei, ok, eu sou uma artista da dança, foi quando eu comecei também, através de um edital, produzir uma coisa própria. E não só reproduzir, assim. Então, nesse sentido de criação mesmo. Porque você entende que você, nesses editais, você é instada a acionar ou ativar seu processo criativo, mas ele já está acontecendo, né? Eu acho que para além de você ativar, é você ter uma disciplina, assim. Tipo, você ter uma disciplina de inscrição, ter um compromisso ali quando você passa em projetos de edital, é um compromisso que você tem que seguir, um calendário, uma responsabilidade, e é isso. Eu acho que ser artista, acho que tem ultimamente eu penso, né? Tem dois vieses, tem um artista que é essa necessidade, assim, de você externalizar, e tem um artista carreira, né? Eu acho que tem essas duas coisas, a carreira de artista e a pessoa artista. Mas, e ultimamente ando bem
bem em relação às artes visuais, talvez entendendo que não, nesse momento, não é um lugar onde eu vejo uma carreira. Eu vejo muito mais na dança, um exemplo. Uhum. E aí, a gente depois vai desdobrar um pouquinho, mas olhando, eu fiz um zoom, assim, uma panorâmica, né? E você vai pela direção teatral, vai pela dança, pela performance, as artes visuais. Tem uma que você separa no começo, que você está falando das artes visuais e a dança. Mas quando eu olho essa movimentação toda aqui, eu vejo uma conexão, né? Acho que a performance, quando você coloca, é essa artista visual que consegue dialogar com as outras linguagens também, né? Porque quando você fala para mim, não, é o ateliê. O que é o ateliê? É o espaço, a oficina, o espaço da criação, o espaço formal que eu estou processando, né? E daí você vai para outros caminhos. Não seria uma coisa assim, talvez? Antes eu separava muito, assim, porque eu acho que eu ficava um pouco incomodada que sei lá, na época da faculdade, no ciclo que eu tinha de artes visuais, eu era a pessoa da dança. E na galera da dança, eu era a pessoa das artes visuais. Isso me incomodava um pouco, mas eu também separei, nunca uma coisa atropelou a outra. Eu separava muito a produção que é da dança, o que é das artes visuais. Aí teve um grande momento na minha história de criação artística que eu não pinto, mas eu resolvi fazer uma pintura. E aí eu sempre trabalho muito com palavra também junto, assim, no processo, né? Não que ela tá na pintura, mas no processo de criação. E com títulos e tudo mais, e aí veio essa frase, né? E aí eu transformei em pintura. Aí eu olhei, e foi a primeira... Isso aqui, nossa, me lembra muito. Porque eu olhei aquela pintura e eu falei... Não se sustenta. Não é uma pintura. Tipo assim, o suporte não sustenta. E aí virou um espetáculo de dança. E isso foi a primeira vez que aconteceu, assim, pra mim. Tipo, eu nunca imaginava que as coisas, as interlinguagens, assim, iam se misturar tanto. Esse lance da criação. Porque eu acho que em relação... métodos que eu aprendi na faculdade de artes visuais, eu levo muito para as aulas de dança. Então, seja uma coisa ou outra, mas não a pesquisa de criação. Uhum. E aí, e mesmo até você falou da performance, né? Que acho que eu me identifiquei muito em performance quando eu comecei a estudar também. Mas ainda também era um campo difícil, porque era uma performance que não era dança. E aí, como você separa até mesmo em relação a um corpo, que é um corpo da dança e que é um corpo da performance, assim. Aí, vamos aproveitar então só pôr um pouquinho mais de complicação nessa história. Quando você fala para mim assim, não, porque eu me localizo nas visuais nesse momento, mas na dança, eu danço desde sempre. E de onde vem esse dançar desde sempre? Vem da onde? Nossa... Da onde? Porque você está dançando por uma coisa sua ou tem relação com o espaço, com a tua história em família? Eu acho que aquela coisa balé, baby class, você, menina, na escola sempre tem, né? Eu acho que eu comecei aí, esse foi o pezinho. Quando eu comecei a estudar jazz, assim, eu tinha 9 anos. Mas desde sempre... Eu dancei muito na garagem da minha avó, assim. Eu acho que eu lembro, assim, da galera... Era aquele portão vazado, e aí a galera passava na rua, e às vezes eu ficava super tímida, assim. Mas eu brincava de ser professora de dança, de ser dançarina e tudo mais. E inconscientemente, porque isso nunca foi a minha vontade de profissão, assim. Nunca mesmo. E aí, eu também tenho uma grande memória que minha avó ela tinha como se fala, uma maleta cheia de esmalte. E aí eu pegava os esmaltes, aí eu criava palco com DVDs, e aí eu coreografava os esmaltes. E eu falei, gente, isso nunca teve na minha... Tipo, nunca passou pela minha cabeça que hoje em dia eu ia estar coreografando pessoas, sabe? Eu coreografava esmalte. E já é uma performance. Você coreografando os esmaltes é uma performance. É uma performance. Ali. Exato. E aí, mas é isso, sempre esteve, mas eu lembro que quando eu comecei a dar aula também de dança,
era uma questão muito financeira. Eu tava me formando no jazz, eu precisava pagar minha formatura, então eu comecei a dar aula, assim. E era uma... Mas eu acho que eu tinha uma vontade de dar aula já há um tempo, ser educadora. E tinha essa coisa de... Quando eu entendi que eu podia criar para uma outra pessoa executar. Eu achava isso muito legal. Tipo, muito legal. E você dá aula de dança ainda hoje? Dou aula de dança ainda, sim. Para todas as idades? Você tem um... Então, hoje em dia, aula mesmo eu dou apenas para uma companhia de adolescentes. Uma companhia de dança através de uma ONG. E eu tenho misturado bastante trabalho de artes visuais junto. Então, exato. As evidências. Por conta da formação das artes visuais, né? Eu lembro que me marcou muito um livro que eu li da Ana May Barbosa, que é a leitura de imagem. Uhum. E esse livro me marcou muito, eu precisava fazer alguma coisa com isso. Já faz uns 4 anos que eu li esse livro. E sempre tentando aplicar nas aulas aquilo da metodologia triangular e tudo mais. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa com esses adolescentes, que era de como uma imagem ela pode ser transferida para o corpo e para a cena, para além do corpo, né? Mas para a cena em geral, como você pensa figurino, cenário, música, objetos. E aí a gente começou a fazer um trabalho de artes que estão no museu. Uhum. Que isso não é... Isso é arte de museu. Arte de museu, eu acho que é a isso. pergunta. Entendendo também que são adolescentes que não frequentam museus. Eu não era uma adolescente que nunca frequentei museu. Primeira vez que fui no museu foi na faculdade. Primeira vez que eu tive contato com performance foi na faculdade. Eu não sabia o que era performance. Então, como eu posso trazer de uma linguagem muito sincera para adolescentes, que é bem difícil. Mas como eu posso apresentar um mundo que sai da caixinha ali. Como introduzir É isso, a gente vai desde pinturas, assim, clichês, né, de estrelada do Van Gogh, até silhuetas da Ana Mendieta, assim. E aí, eu acho que é um trabalho muito interessante, que eu tento sempre deixar a escuta bem aberta para entender como eles fazem de feedback, experimentação e tudo mais. Quer dizer, aí a gente já tá também colocando mais coisas no nosso caldinho aqui, né? Porque a gente tem, quando você fala de museu, você tá falando de museologia, dessa relação Ana May Barbosa, metodologia triangular, é você trazer o museu, ou colocar o museu para fora, né? Para abrir para a comunidade, para as pessoas. Quando você fala também dessa experiência como educadora em dança, mas também tem uma coisa de diretora, e da professora. Tem uma diferença dessas pessoas? Tem bastante. Eu acho que não tanto educadora e professora. Tá. Eu gosto mais de usar a palavra educadora, eu acho mais amigável, assim. Acho mais num sentido de mediação, que eu acho que é o que eu acredito mais, assim. Tipo, numa mediação ali. Mas diretora é muito diferente. Eu também me vi, talvez, numa posição entre educadora e diretora, que Conversei esses dias, inclusive, com meu amigo Anderson sobre isso, sobre os tipos de pedagogia, assim, que você segue, ou ele usou uma palavra que acho que era antagogia, alguma coisa assim, que era, você pode ser aquele professor, ditador, é isso e pronto, acabou. Você pode ser alguém que só dispara a pergunta e a outra pessoa vai pesquisar. Ou você pode ser o meio termo, que você contextualiza, dispara uma pergunta, a pessoa traz, você discute, você orienta. E aí eu me vejo numa posição ali, acho que de orientação mesmo. Uhum. Então, tanto disparando as perguntas, educadora, provocando, quanto também numa parte de direcionar, assim. Eu acho que é isso. É um trabalho que, para além da construção de pesquisa ser feita coletiva, a criação e direção, ela tá mais aqui no meu lugar,
Em relação, acho que a visualidades mesmo, assim, de você... direção é muito importante porque tem um ponto externo, né, ali, que você consegue ver, entender o espaço, a estética, enfim. Eu acho que eu tô ali, então, orientadora é um bom nome também, que tem entre educadora, entre direção, assim. Que também é a ideia de mestre com discípulos também, né? Acho que caminha para isso, né? Porque também ao mesmo tempo que você está produzindo, criando, aprendendo, você já está compartilhando também, dividindo e construindo junto também, né? É muito bonito isso. É muito difícil na prática. Eu falo, educação horizontal, muito legal na teoria. Vai trabalhar com adolescente. Vai trabalhar com adolescente de educação horizontal. E aí a gente se põe, acho que, em crises muito existenciais, assim, porque a gente não tá falando de aprender matemática, né? A gente tá falando de aprender arte, de algo muito subjetivo e muito sensível. Então, como eu faço uma educação sensibilizada também para isso, né? Como eu trago... É isso, mas ao mesmo tempo dança é muita disciplina. Sim, é oficina. Tem um lado que é muito bacana, olhando tua produção e teu processo, que tem uma disciplina, tem um fazer, né? Tudo muito processual, né? Não é mesmo aleatório, esse aleatório ele é intencional de ser colocado quando você faz, né? E essa relação, por isso que eu perguntei das memórias, porque também você traz esse outro elemento que é a questão da memória pessoal, das referências, né, de vida que se incorporam no trabalho, né? Sim, lembrando um pouco até que eu falei dessa relação da dança com as artes visuais, um outro momento, acho que eu me vi com isso, fora essa pintura, né, e fora esse projeto de arte e educação, quando eu me vi no interesse de pesquisar sobre espaço em relação à expografia, sim, mas em relação ao corpo. E era bem específico em relação ao bolero. Tenho muitas fotos guardadas de meus bisavós e meus avós dançando bolero. E aí eu tinha uma vontade de produzir a partir disso. Porque eu acho que tá ali na dança, eu não vou produzir uma dança, mas é sobre essa memória afetiva do bolero, do par, enfim, do romântico. Uma coisa também, acho que tem da língua, do espanhol, né? Eu acho que N coisas, assim, que também foi um cruzamento que eu comecei a me interessar em produzir, porque na época eu tinha encontrado um bilhete que minha bisavó escreveu com 19 boleros que ela gostava de ouvir. Ter esse bilhete guardado. Mas eram 19 boleros que ela gostava de ouvir. E quando ela veio da Bolívia pra cá, ela deu pra minha avó e falou, eu quero ouvir, dá um jeito, eu quero ouvir esses boleros aqui que eu gosto. Dá um jeito de conseguir um disco. E aí, esse bilhete ficou guardado. E aí eu achei, assim, na gaveta, e eu perguntei, Val, o que é isso? São 19 boleros que sua bisavó queria ouvir quando tava aqui. Falei, entendi. E aí ficou guardado, assim, um tempo. E aí, revirando foto, e só essa coisa, dança e comemoração, e essa coisa não sei, do baile em casa, sabe? Que você tem comemorações, e enfim... E aí, depois descobri também que meu bisavô conheceu minha bisavó quando minha bisavó cantava um bolero num bar, assim. E eu falei, gente, tudo faz sentido. E você chegou a ouvir os 19 boleros? Ouvi, fiz uma playlist no Spotify com os 19 boleros. E aí procurarei. E é muito romântico, né? Uma língua muito romântica. E aí, enfim, tem uma vontade de reverenciar essas memórias. Acho que não trazer pra agora, assim, mas, tipo, honrar, né? Honrar esse passado, essa memória que ficou bem resquícios dela, assim, fotografia, registros. Isso é uma aproximação que a gente faz, na verdade, né? Nunca é o que nós construímos, é o que a gente consegue apreender, mas que também não significa. Né? Eu acho que isso é muito bonito. E
ouvindo você, fica muito assim, para mim, uma questão tem essa pulsão, né? Tem um bolero, coisa mais assim passional que bolero, né? Não tem, é o ápice, né? E aí você fala da dança, que é o rigor, né? É a disciplina, né? Aí a gente falou no comecinho da questão da carreira, você tem essa divisão que você faz entre o artista e a carreira de artista, quer dizer, tem sempre uma linha que eu pelo menos eu percebo assim, não sei se é isso, que você está num pezinho nessa questão, na paixão, na entrega, e no outro lado, peraí, como é que eu vou fazer? Vamos ver o edital. Como é que é esse ponto de equilíbrio? Nossa, eu acho que é a própria produtora cultural, praticidade. Não, isso é muito engraçado, porque é isso, eu sou... Ai, pensa... muito, filosofa e tanana. Mas vamos ver o calendário? Quanto tempo a gente tem pra pensar? E assim, eu me vejo em todos, não só em linguagem, mas é isso, em criação. Linguagem, sim, também um pouco lá, um pouco aqui. E também em criação. Conforme eu vou também pro filosófico, mas calma aí, vamos... Traz o pé pra realidade. É meu lado, meu ascendente em touro falando isso. Mas eu acho que isso é muito importante. Tipo, o próprio entendimento, né? O que é artista, o que é carreira de artista, pra gente conseguir profissionalizar o nosso trabalho. Tipo, artista não é dom, é profissão. Então, se você quer ser... Quer dizer, acho que artista pode ser dom e profissão. Se você quer ser um artista da profissão, você tem que seguir por esse caminho. Um artista por expressão é o outro caminho. Então, eu tô ainda aprendendo esses caminhos, entre esse meio. Mas me considero uma pessoa bem prática, assim, bem rigorosa, na verdade. Bem datas, organização, 1000 planners, calendário no celular, tipo isso. Taurina plena. O pé no chão é o ascendente inteiro, com certeza. E eu nem sei, porque agora as gerações a gente fala dos códigos X, Y, Z, millennial, quer dizer, mas você está nessa geração que está, né, começando uma jornada num momento e já com uma pegada muito consistente, né? Você percebe isso? Ou quando você vai interagir, propor esse olhar, não sei se você entende o que eu estou colocando, no sentido de tem uma jovialidade maravilhosa presente, mas também tem uma potência, uma consistência muito presentes também, né? E aí, acho que você está conseguindo conciliar, mas e quando você vai para conversar com o outro, para produzir um espetáculo, para mediação, o olhar do outro em relação a você? Eu acho que em primeira impressão, sempre as pessoas não botam fé, né? Tipo, a primeira impressão quando a pessoa vê, olha essa jovenzinha vindo fazer visita técnica no teatro. Tipo, não bota fé. Eu acho que eu já acostumei também. Mas aí depois, quando você conversa, isso eu tô falando muito da parte, né, sei lá, de agentes culturais. Enfim, tipo, quando você lida. E aí, por isso eu falo, eu sou uma pessoa rigorosa, principalmente pelo profissionalismo, assim. Eu acho que sou muito madura em relação a isso. De datas, prazos, e-mail, porque eu acho que é como as pessoas vão começar também a me levar um pouco mais sério. Entender que eu sou também, apesar da minha idade... Eu tento ser o mais profissional possível, assim. E aí eu acho que isso ajuda. Fora a questão de transitar por vários lugares e é isso. Transitar com o pessoal curadoria, pessoal da Pinacoteca de São Bernardo. E aí, do nada, tá no teatro, conversando com o técnico do teatro. Então, eu acho que isso... essa rede também, né? Essa possibilidade... De estar entre os mundos me agrega muito, de entender numa amplitude maior, de fazer, acho que minha cabeça um pouco mais madura. As pessoas normalmente falam assim, quando eu converso, você é muito nova, como você consegue a cabeça assim? Eu tô tentando, na verdade, trabalhar menos ultimamente. Mas...
acho que é isso. A primeira impressão sempre fica calma lá. Um pezinho Aí depois, atrás. um pezinho atrás. Normalmente é isso. E eu já tô muito, muito acostumada. E também acho que o fato de ser artista mulher, você acha que tem essa questão ou não? Com certeza, com certeza. E é engraçado, porque às vezes, não vou citar nomes, óbvio, né? Mas às vezes que nem você vai fazer uma visita técnica no teatro, e aí o agente sabe menos que você. Tipo assim, o agente que tá lá, ele te fala, não pode fazer não sei o quê. Eu falei, como assim? Mas eu vi um espetáculo outro dia que podia fazer no outro teatro, não pode? Como assim não pode? Ele, não, calma aí. Pode. Tipo assim, calma aí, pode ou não pode? Então, eu acho que, às vezes, não sei, né, posições que realmente sabe menos e também não tá disposto a aprender. Porque é uma pessoa, sei lá, que tá ali, não é do teatro, caiu lá de paraquedas e tá ali fazendo qualquer coisa. E aí você vai apresentar a ideia e a pessoa, tipo, como assim? Calma lá, isso não pode. Uma das coisas foi quando a gente passou na Aldir Blanc, faço parte de um coletivo de dança também. Uhum. Quando a gente passou, a gente fez um espetáculo via Aldir Blanc. E aí, a proposta do espetáculo era uma dança que não acontecia num teatro. Então, era num galpão, num outro espaço, em qualquer outro espaço, que não seja um teatro. E era o agente cultural que estava comigo e os outros também, né? Era uma coisa, tipo, quase como um absurdo. Como assim você não vai fazer uma dança no teatro? Tipo, o que você tá pensando? Sabe? Depois que passou, assim. E aí você fala, tipo, é normal, é só uma dança que não é no teatro, tá tudo bem, gente. É isso que é. Mas era difícil, assim, entender. E aí eu acho que quando vem a dificuldade, não botam crédito, acho que une você ser mulher, jovem, como assim você quer isso? E aí não botam muita fé. E eu acho que trabalhar com arte é você acreditar. Porque se você não bota fé, não acredita ali no que você tá fazendo, a coisa perde sentido. E tem que ter sentido, porque a gente já rala demais, assim. Não, e é bacana porque quando você vem com essa questão de você tá colocando, você pesquisou, você pensou, não veio, né, do além. E aí vem essa carta contrária, no sentido de, não, você não tá entendendo, querida, né? Meio isso. E aí você emerge aquela educadora, né? Vamos educar, então, essa criaturinha que precisa ir pro caminho da luz, né? Eu acho que é um pouco isso, né? E é muito bonito ver, porque eu acho que é necessário também, né? Mas num país como o Brasil, esse compromisso de estar tocando os corações, mas as mentes também, né? E eu acho que o que me ajuda nisso talvez seja um pouco a parte prática, assim, porque é isso, se você é artista e você tá falando lá, porque numa explicação filosófica, é porque as pessoas têm sentido sensorial. Ninguém vai entender nada. Aí você fala, não, é porque isso, fim. Tem uma coisa que me ajuda, que é o lado prático mesmo, pra conseguir me comunicar. É diferente eu entender a inteligência, né? De me comunicar com tal pessoa que pensa assim, outra pessoa que funciona de outro jeito. Então, como você se comunica, né? Com o outro, assim, pra não convencer, pra mostrar outras possibilidades, né? Ampliar horizontes, né? Ampliar horizontes, precisamos acho importante. sempre, né? Acho importante. E aí você tem experiências, né? Você falou que você deu aula de dança, você participou do Ateliê Casa 7, é isso? Isso. Que já é uma outra experiência. Outra coisa. Como se dá isso? Primeira vez que eu aluguei um ateliê foi na Casa 7. Uhum. E isso é muito importante. Eu acho que... E foi na época que eu tava me entendendo enquanto artista também. Foi na época da faculdade, porque você fala...
tô investindo, além de tempo, eu tô investindo dinheiro pra isso. E tô investindo num espaço, sabe? É muito importante a gente ter um ateliê, que é um espaço de produção e pesquisa. Tá ficando sério esse negócio. Tá ficando sério. Mesmo que na prática nem sei se tão assim. Brincadeira, mas tá ficando sério, assim. Tô realmente dedicando parte do meu tempo pra isso. Enfim, acho que foi muito importante, porque na Casa 7 foi a primeira vez que eu convivi com outros artistas arduamente, sem ser na faculdade. Então, eram artistas de São Bernardo, o que era maravilhoso. Tinha trocas muito interessantes. E também foi a primeira vez onde a gente produzia eventos abertos para receber pessoas, as casas abertas. E isso era muito, muito legal, porque eu comecei também a entender a potência dos lugares na cidade, assim, na cidade de São Bernardo. Sou muito fã de São Bernardo, muito fã. Você nasceu em São Bernardo? Nasci em São Bernardo. Sou muito fã da BC, defensora árdua. Não é o meu lugar de conforto, pelo contrário. É o que me tira do conforto. Mas é isso. Na Casa 7 eu comecei a entender também a potência de trazer pessoas, de unir gente, de ter lugares que unem as pessoas pela cultura ou não pela cultura, pelo rolê, que também é cultura, né? Mas por uma outra coisa, sabe? Por outros motivos, diferentes motivos ali no mesmo lugar. E era um trabalho muito legal. Conheci muita gente, assim. Muita gente que leva, assim, contatos pra produção, pra trazer pra projeto. Enfim, pra continuar. Pra vida. Pra vida. E aí tem uma coisa que é interessante, porque nessa experiência também você tem um contato com o circuito formal, vamos dizer assim, né? Como é que você vê essa relação com o circuito de arte? Nossa, isso aí é uma questão. Eu acho que um dos motivos de eu entender que sou artista, mas talvez eu me interesse muito mais pela carreira de produção cultural e da dança do que, enfim, do que produzir, eu acho que foi um contato com o circuito, assim, porque me desanimou. Essa é a verdade. Eu acho que quando a gente entra a gente para de acreditar na coisa pela coisa, sabe? Uhum. A gente entende que é uma coisa muito maior e ao mesmo tempo bem bolha, assim. Restrita, isso. E aí meu contato, a partir do momento que eu entendi que talvez eu não vá numa exposição de arte para fazer contato, porque eu não quero, ficou muito mais legal, assim, eu ir em exposições de arte, porque era muito pela exposição, pelo prestígio de um amigo, etc., do que esse networking que a gente tem que fazer nesse circuito, assim. Eu trabalhei de produtora cultural um tempo numa galeria em São Paulo, o que fez eu ter muito contato com muita gente, assim. E foi muito legal também, porque eu aprendi muita coisa do que faço hoje aqui, de produção, assim, coisas práticas, e também relação mesmo, relacionamento com as pessoas, e foi importante. Mas eu entendo muito que é muito próximo, mas muito diferente, né? São Bernardo de São Paulo. Circuito aqui, o consumo aqui é outra coisa. Ninguém consome performance. Ninguém consome performance em São Bernardo. E você ainda é fã de São Bernardo. Eu sou! Mas aí eu tento fazer o quê? Mudar. O mínimo que eu posso. Eu acho que sei lá, eu acho que entra também nessa questão. Por que será que eu voltei a pintar depois de tanto tempo? Porque eu tô aqui nessa bolha São Bernardo? Talvez, não sei. Mas porque você começa a entender um pouco o consumo de arte mesmo da região. E não só o consumo, vou pagar por uma obra, mas um consumo que eu vou ir ver, né? Pra onde eu vou, o que eu vou assistir e tudo mais. Mas eu acho que é um trabalho bem de formiguinha, assim. Bem de formiguinha. E
entender outras possibilidades aqui, tanto na Casa Sila, né, enquanto um espaço também que une as pessoas, que traz pessoas, e quanto na Casa 7 também, que é como introduzir aos pouquinhos, e não, tipo, se vira. Vê isso aqui e aí se você gosta ou não gosta, e você não sabe por que você gosta, e você não sabe por que você não gosta, e aí isso eu acho ruim, né? Tipo, se você não gosta de alguma coisa, você tem que saber pelo menos o porquê você não gosta. Enfim, e aí eu acho isso importante, trazer a performance pra cá, aos poucos. Quer queira que não, todo mundo de São Bernardo que eu conhecia, que era da performance, não tá fazendo nada aqui, né? Tá tudo em São Paulo, que é onde tem mercado. Porque tem uma expressão que o pessoal fala glocal, né? Que é global e local. E é um desafio hoje em dia, até por conta das redes sociais, artistas que até se mantêm no local, mas atuam para limites muito além. Então, eu acho interessante essa escolha que você está fazendo de manter esse vínculo, mas aí você consegue ao mesmo tempo olhar para fora, sair da bolha? Eu acho que isso tem muito a ver com locomoção também, né? Acho que, para além das redes sociais, não adianta nada você consumir ali nas redes e você não se locomover até São Paulo para consumir alguma coisa. Eu acho que o tempo é contra muito a gente. O tempo é contra. Então, à medida do possível, sim, já fiz mais. Já fiz mais essa relação com São Paulo, assim, de ir, ver, né? Muito mais. Acho que na época que eu estudava e trabalhava lá, era muito mais frequente. Agora, nem tanto. Eu acho que eu escolho muito pontualmente o que eu consumo lá em São Paulo. Mas isso, eu acho que também tem um pouco a ver, porque eu acho que eu tô mais focada aqui. Mas é isso, né? Tento consumir, mas não é mais tão frequente, não. Mas acho que é mais também um lance de locomoção, difícil, São Bernardo, né? Não, porque eu estava observando e queria começar um pouco também da sua produção, que a gente não falou tanto assim, né? Ela acontece, seja a performance, a dança ou as artes visuais, acontecem aqui no ABC, né? Sim. Acho que pouquíssimas vezes eu tive alguma coisa em São Paulo. E a gente, enquanto o coletivo de dança, a gente tá tentando agora ir para São Paulo também, né? Gente, provavelmente quando esse podcast sair, a gente já vai ser um sucesso em São Paulo. Mas enfim, mas aí minha produção, ela tá mais concentrada aqui no ABC mesmo. Essa é a verdade. Ela tá muito mais por aqui. Eu acho que São Paulo, ela é cruel também, né? A arte já é cruel o suficiente pra gente ir pra São Paulo. Mas ela é um pouco, desanima. Economizar a cota de sofrimento. Um pouco essa ideia. Exato. E aí também tem um outro braço, a gente vai chegar nele, que também na própria Casa Sila, você faz isso como curadora também. Sim, acho que também aconteceu de uma maneira muito orgânica. Tipo, fui chamada para produzir a parte da casa aqui, da galeria. E aí, quando eu tava produzindo, falou, vamos pensar em convites para artistas. E aí eu fui ali convidando, acho que é isso, organicamente, né, fui entendendo, ia ficar legal se a gente escrevesse um texto sobre essa exposição, então vamos escrever um texto. E aí foi por esse caminho, assim, me interessa muito pela escrita. Sempre fui muito teórica, agora eu tô um pouco mais prática, mas sempre fui muito teórica. Acho que talvez até, sei lá, por isso que trabalhos tão encabeçados, assim, conceituais. Tô tentando também me desprender disso. Mas... E aí, me interessa principalmente isso aqui no ABC, eu acho que porque é uma curadoria sempre pensada por quem vai consumir isso, como eu posso agregar artistas locais,
como é um estudo bem, acho que do território mesmo, onde eu tô inserida. E aí, eu acho que talvez se fosse algo em São Paulo não me interessaria tanto, sabe? Porque eu acho que tudo que a gente propõe aqui de curadoria das exposições é sempre da maioria de artistas daqui, da região. E é isso, sempre tem sei lá, um exemplo. A gente fez uma vez uma exposição das Cafelinas, que é um coletivo de skate feminino, que tá muito ligado também em São Bernardo, sabe? Então, eu acho que tá muito territorial esse trabalho também, por isso que me interessa. E aí eu vou fazer uma misturinha aqui. Porque eu estava lembrando, na pesquisa apareceu uma exposição que eu lembrava que era sua, na verdade. Belíssima, que eu vi, que era a arte do corpo, que eram fotografias de dança. Sim. Maravilhosa exposição. E aí tem O Vazio do Meu Sofá, que é um espetáculo de dança, né? E eu lembrei que você comentou comigo no início da nossa conversa sobre o seu trabalho de conclusão, que era uma performance com cartas. Isso. E aí, eu consigo perceber, mas eu queria ouvir de você, que tem você está trabalhando com a performance, com a dança, com artes visuais, mas a fotografia da dança, a performance da memória, o sofá da sua história do feminino. Como é que faz esse... A grande pergunta de 1 milhão. Mas em relação a essa exposição da arte do corpo, que eram fotografias de dança, ali me interessava a fotografia. Era uma época que eu não me imaginava nem um pouco seguindo a carreira de dança. Mas era uma coisa que era umas fotografias de estúdio e me interessava quase esse corpo escultórico, assim, né? De movimento, com a musculatura e tudo mais. Foi um trabalho que eu gostei do resultado, no entanto, hoje eu finjo que ele nem aconteceu. Não, mas eu digo porque eu acho que não tá mais no meu... Na minha pesquisa, assim, no mesmo. Repertório. No meu repertório, eu acho que fugiu. Porque tem ali, não sobre a fotografia, mas sobre unir, né? A arte ali, contemplativa, com a dança e tudo mais. Mas ela foi para além disso, assim. Ela foi... acho que meu caminho foi para um lugar meu caminho artístico de pesquisa, que é do sofá, do feminino, da memória... Tem a dança, tem o movimento, mas eu queria tentar usar uma palavra certa, mas eu não consigo. Mas eu acho que é uma pesquisa que vai pro... Vou usar aqui o clichê. Mas não sei se é o clichê a palavra, mas vamos supor que nesse caso a gente tá falando do clichê. Eu sou muito fã do clichê. Eu sou muito fã do romance do bolero, do clichê literal, que é um sofá vazio, da novela das 9, sabe? Eu acho que isso, o clichê é a construção da gente enquanto sociedade, assim. Então, eu gosto de pesquisar e esse lugar clichê ultrapassado, nostálgico, assim. Eu acho que é o mesmo lugar da novela, vai? Da novela Chocolate com Pimenta? E que é uma coisa de cotidiano também, né? Exato. Que é exatamente aquilo que a gente não vê, e talvez quando você fala dessa fotografia escultórica, né, que talvez seja um olhar que ele é um olhar que ainda tem essa questão mais destacada. E aí quando você vai para esse sofá, que vira um elemento cênico de dança,
né? Você traz esse cotidiano para uma outra dimensão, né? Como é que foi o Vazio do Meu Sofá? O Vazio do Meu Sofá, nossa, ele foi... Começou com uma coisa, se vocês lerem um projeto que eu enviei de roteiro, você vai ver que é totalmente diferente, mas ainda tá ali a essência da coisa. O clichê tá ali, o feminino tá ali, mas foi um processo que, para além da história de construção narrativa, o que era interessante, por isso que eu acho que eu insisto no clichê, a gente ouviu o público. O que era interessante, a gente tá ali baseada em técnicas de dança contemporânea, em filosofias contemporâneas, para um público que não necessariamente consome arte contemporânea e esse espetáculo chegando nessas pessoas que não consomem arte contemporânea. Então, quanto interessante é isso? Tipo, a arte contemporânea em si, a arte conceitual. Vamos ir pro conceitual. Ela, quem consome, sabe? Quem vai lá ver a arte conceitual? Em quem chega, em quem atravessa, em quem realmente entende. E é isso, eu não falo de gostar ou não gostar. Tipo, eu acho interessante você não gostar das coisas, sabe? Você só tem que entender o porquê você não gosta, assim. Não é porque eu não entendi. Uhum. E aí o Sofá... O mais interessante foi, depois que ele foi pro mundo, eu não esperava, assim, que minha mãe, que nunca chora em nada que eu fiz na vida, me cumprimentasse em lágrimas, assim, que eu acho que abordam questões atuais, femininas, num recorte muito específico, obviamente, acho, mas que são pertinentes, assim. É um clichê que tá sendo falado, mas é isso. Como você, com dança contemporânea, como você acessa uma pessoa? Eu acho que é pelo clichê mesmo. É pelo o cotidiano, que a pessoa já tá acostumada. Dar um momento ali de 40 minutos de peça, onde a pessoa, ela vai se identificar ou não. E isso é importantíssimo, acho. Que é uma conversa horizontal que você está fazendo, né? Você está falando de fazer educação horizontal, uma conversa horizontal que você está fazendo com o público, né? E ele teve 2 montagens, né? 2022 e 2000 ele apresentou em 2021, foi a primeira... só que aí, o que é legal também, o quanto a gente considera um espetáculo muito vivo, que em 2021 a gente apresentou na Fábrica de Cultura, que é um galpão gigante, não é teatro, mas é um galpão gigante, uma outra coisa. Aí, em 2022, a gente apresentou na Casa 7, que é um lugar muito mais intimista. A gente começou a entender que o espetáculo ele é um espetáculo intimista, que é para 15, 30 pessoas, sabe? Você senta no chão, se a arquitetura do espaço importa, quanto mais parecido com uma casa, mais interessante fica. E aí, em 2022, a gente também apresentou na Câmara de Cultura, pelo chamamento da cidade, aqui de São Bernardo. E a gente apresentou no fim do ano na Cheio Vazio, também. Do Xunge, que está conosco aqui. Está, maravilhoso. O nosso grande amigo Xunde. E também temos um podcast com ele, falando sobre esse espetáculo em específico. Mas aí a gente apresentou lá também, que se configura enquanto casa, arquitetura. E ele é um espetáculo vivo, porque é isso. Fora que ele, em cada arquitetura ele se modifica, né? Ele é de espacialidade modular, assim, porque não tem isso público e pessoa. É um meio 360, né? Ele muda nos espaços. Então, quando você propõe novas temporadas, ele muda. E aí, agora a gente tá com a trilha sonora original, que é muito legal também, porque antes a gente usava coisas que a gente não poderia. Mas hoje em dia a gente tá com a trilha sonora original. E também muito rico, assim, fazer essa troca, porque quem produziu foi um produtor musical de São Bernardo, com uma cantora de São Bernardo. E aí a gente tá levando pra São Paulo agora, em outro espaço, vamos ver. Vai ser incrível.
Sim, esperamos que seja um sucesso. E aí, queria que você comentasse um pouco da performance que você faz das cartas. Das cartas, sim. Então, minha família é minha grande fonte de inspiração, né? A gente começa por aí. Eu acho que o sofá ele foi inspirado pela minha família também, pelas mulheres da minha família. E minha avó, eu acho que é importante falar isso. Minha avó era boliviana. Então, eu sempre cresci com espanhol em casa. E também, além do espanhol, eu sempre cresci com ela falando da terra dela. Tipo assim, é minha terra. Ela sempre ia pra Bolívia, etc. Ela guardava na gaveta muitas coisas, assim. E uma dessas muitas coisas eram cartas, desde a década de 70, que foi quando ela veio pra cá, dos meus bisavós. Então, tinha muito material. E quando eu me deparei na pandemia, fuçando aquelas gavetas, que eu morava com a minha avó, fuçando aquelas gavetas e entendendo, tipo, não sei explicar, vou tentar explicar. Sabe quando você abre uma gaveta e você quer entrar nela, assim? Tipo assim, tem coisa que eu acho que eu sempre falo, procura-se o segredo das coisas, porque tem coisa que você quer entrar dentro, sabe? Caixinhas que guardam alfinete e não sei o que, e moeda e nanana. Tipo, são coisas, acho, muito especiais, assim, porque você consegue projetar outros sentidos para aquilo. Um afeto, talvez. E aí eu me deparei com essas cartas, e muita carta. E eu lembro que eu tava fazendo um trabalho anterior da faculdade, que era um livro de artista. E esse livro de artista ia ser tipo um mapa. E era um pouco da questão identitária, territorial, assim, Bolívia e Brasil. E aí eu tava usando essas cartas. E aí eu comecei a catalogar, tipo, essas cartas por ano, por década, da onde vinha, pra onde ia. E eu falei, impossível, não vou conseguir. Não vou conseguir. E aí essa minha professora falou, olha, o que importa não é o que tá escrito na carta. É a carta em si. Como você faz, quem tá lendo o seu livro, projetar ali a sua própria narração, como ele mesmo narra e é o fluidor do livro, assim, né? E aí isso fez muito sentido pra mim, que talvez não era sobre o conteúdo da carta, mas o que o objeto em si representa. E aí no TCC eu comecei a revisitar essas coisas. Primeiro por meio do objeto, assim, já sabia que eu queria fazer performance, que era uma vontade minha, que era uma das linguagens que eu mais me identificava, não era muito da pintura, etc. E aí ele no meu orientador, enfim, a gente conversou muito sobre. E aí a obra final era um mural de 21 cartas na parede, uma mesa, 2 bacias de metal, que eram tudo também, uma era da minha avó e outra era do meu avô, uma menorzinha, outra maior. Dentro dessas bacias tinha a barbotina, e aí tinha uma caderneta do lado. Então, na minha performance, o que eu fazia? Eu chegava no espaço, ia até esse mural, retirava uma carta, voltava, lendo essa carta silenciosamente, sentava na mesa, escrevia só o cabeçalho da carta na agenda e mergulhava a carta no barro. E eu ficava ali, sentada, com os pés também na bacia de barro. Então, tinha uma bacia em cima da mesa e uma embaixo, né? E aí, minha discussão, acho que principal, era entender o nosso território, quanto a gente modifica o território modifica a gente, né? E aí é engraçado, porque é uma teórica da dança, que tem o corpo mídia, né? Que a Helena Katz. Então, tipo assim, as coisas vão se juntando muito. Mas tinha um pouco disso. A questão daquilo, né? Do objeto que vira coisa. Eu lembro, esse texto era incrível também. Do objeto que ele sai... ele vira uma coisa viva. Porque ele é para além daquilo, né? Todas as possibilidades, que eu acho que ele tava falando um pouco era um das minhas
dos meus pilares, assim, de defesa teórica era que a carta era uma coisa, né? Que você projetava ali. E falava um pouco da memória virtual, né? Então, é um pouco da morte das coisas, que seria a morte do objeto, a morte da carta, mas que ainda assim a memória ali viva, para entender que a memória não tá no objeto, mas tá na nossa mente mesmo. E acho que era um pouco, chamava Nascer da Ausência, a performance. Lindo. E é curioso, fazendo também umas conexões, que você falou, não, você catalogou, você identificou essas cartas, esses objetos, eram uma coleção, né? Quando a gente fala de coleção, de colecionismo, que é uma área da minha pesquisa, a gente vai remeter para uma ideia de museu, né? Você expõe essas cartas, pelo que eu entendi, elas ficavam expostas, as pessoas podiam ler antes de você performar. Então tem essa questão desse acervo que ele é guardado, ele é exposto e comunicado, que é a função de um museu, que é preservar, comunicar, e ao mesmo tempo você faz um espetáculo depois que fala sobre a questão do museu, né? Olha que interessante, não? Essa aí é nova pra mim, essa visão. Olha, não é? Muito doido. Acho que sim, tem um... E é muito doido porque, pra mim, museu, ele tá muito ligado às artes visuais. E quando você chega a falar com adolescentes, tá muito ligado à história. Também acho que tem isso. E quer queira que não, nas artes visuais, por mais que ultimamente eu tenha essa visão que é um lugar de expor artistas, e um exemplo, sei lá, Pinacoteca, artistas mais contemporâneos, do que expor uma história, trajetória, um período, uma época, mas expor uma parte da produção e um conceito. Quando a gente fala desse jeito, assim, a gente volta para um lugar de história e memória, né? E aí é muito doido isso, porque eu acho que eu nunca tinha pensado essa relação de expor uma memória na parede, ali, bonitinho, catalogar e depois... eu acho que é isso, constante construir, expor, destruir. Vai e deixa a coisa mais efêmera, né? Um museu efêmero. É porque tanto a história como a memória, elas são narrativas. É aquilo que a gente consegue aprender. Claro que tem o apanhamento de um monte de historiador agora, mas, enfim, claro que tem fundamentação, tem pesquisa, mas ainda assim ela é sujeita. A gente está agora num processo imenso de polarizações, de revisionismos, né? Ela vai se modificando ao longo do tempo, como ela é percebida. E a memória é mais ainda, né? Então, quando... Pode falar, desculpa. Não? Não, eu ia falar porque mais ou menos um ano atrás eu comecei a me questionar sobre uma coisa. Um ano atrás, não, na época do meu TCC, eu conversei disso com o meu orientador. Nossa, parece que foi... Enfim. Mas a gente falou, por que uma necessidade tão atual de muita gente produzir a partir da memória, assim, muita gente falar de memória. E você falando, né, acho que é um momento que a gente... Enfim, eu comecei a perceber isso, né, muita gente produzindo a partir de objetos ou falando sobre... E seja isso, a gente tem várias... Memória afetiva, memória não sei o quê, memória corporal, tem muita coisa ali, né, englobada. Mas porque essa tanto vontade? E eu acredito que é por conta de momentos sociais que a gente tá vivendo, né, que faz a gente... Políticos sociais que faz a gente ter questão de voltar, reviver e trazer à tona de novo como um lembrete, né, tipo... do que somos, por que somos, como somos, e quase como... evitar tais futuros, sei lá, não sei, acho que... É porque o que você acaba... Quando a gente começa a olhar nesse percurso, e você fala da questão com a cidade, né? Tem uma cartografia também, né? É um mapeamento que você vai construindo de memórias, de afetos, da sua trajetória pessoal, que também tem muito a ver com a questão do artista, quer dizer, quando você consegue falar daquilo que é teu, mas que não seja só teu,
Então, quando você fala do espetáculo que cria sentido para sua mãe, né? Então, você está falando não para você mesmo, você está falando consigo, mas é uma fala que é expandida, que é uma obra de arte, né? E tem uma cartografia que você está se localizando em São Bernardo, mas é esse olhar que é maior do que isso, né? Nossa, eu acho que... Fala assim, não tô bancando a salvadora, sabe? Eu acho que às vezes tem esse medo, sei lá, trazer performance pra São Bernardo, salvadora, não sei. Mas eu acho que é num lugar exatamente de entender a potência daqui, do território onde a gente tá, o que é muito importante pra mim. E ter essa vontade mesmo, assim, de acreditar que todo mundo aqui tá tentando fazer a coisa acontecer. Isso é muito importante, assim, não é... Eu falo, todo mundo fala, sua zona de conforto. Gente, é totalmente diferente, não é a zona de conforto aqui. E cada dia, assim, que a gente sobrevive aqui, e sobrevive enquanto artista, de falar, ok, continuo, ok, vamos lá, tá, mais um dia. É muito importante. É um fôlego, assim, que a gente tem que ter muito grande. Tanto por falta de leis de incentivo, falta de comunicação, falta de projeção, assim, é bem complicado. Mas eu acredito ainda. Vamos ver até quanto. Que você consegue se organizar para manter o seu outro lado, né, da sobrevivência vinculado à produção cultural. Sim, eu acho que com certeza é isso. Tipo, falo, produtora cultural é uma coisa muito importante pra mim, porque me põe pé no chão e faz que, queira que não, a gente tenha uma renda onde a gente possa expandir para outros lugares também. E faz eu entender onde eu demando energia para as coisas que acredito. Porque não é qualquer produção cultural também, né? Tipo, não é qualquer coisa que eu pego para fazer, assim. Eu acho que são também projetos que, enquanto eu, Vitória, entendo, vejo sentido, posso agregar, ou a coisa também pode agregar para minha pessoa, porque, enfim, né, acho que dependendo do trabalho que você faz como produtora cultural, não é interessante, assim, não, na verdade te desestimula. E se você é artista, além de produtora cultural, isso pode acarretar também na sua produção, assim. Eu acho que como, sei lá, qualquer pessoa do design que também é artista visual, se ele começa a ficar muito frustrado ali, entendendo um fluxo que acontece das artes, ele começa também a parar de produzir nas artes visuais. E esse equilíbrio de produzir, do ganhar é tranquilo, assim, gera ansiedade, é suave? Nossa, péssimo, né? Não é, acho que sempre é uma questão. Eu até brinco agora, eu falo, antes eu era defensora, a gente tem que trabalhar com o que a gente ama. Não, a gente não tem que trabalhar com o que a gente ama. A gente trabalha com o que a gente gosta. O que a gente ama, a gente não trabalha. Porque hoje que a gente começa a perder o descanso, a gente começa a perder o lazer. E isso sempre vai virar uma motivação de vantagem em dinheiro. E aí, assim, não é que a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Mas trabalhe com algo que seja prazeroso, mas que você não ame. E, tipo assim, trabalhar em relação, não trabalho em movimento, mas trabalho remunerado, né? Acho que trabalho é amplo também. Mas em relação a você ser remunerada, trabalhe com o que você tem prazer. Mas não que você ama, porque as coisas acabam se confundindo, você trabalha demais, você esquece o que é ter amigos. Conheço esse lugar. Vira sofrimento, né? Vira sofrimento, E tem uma coisa muito doida que, ultimamente, eu saio e aí eu encontro alguém. Aí a pessoa fala, ai, como tá a Sila?
Ai, o que é casa 7? Ai, e o sofá? Ai, o espetáculo, quando vai ter? Tipo, eu falei, gente, às vezes eu só quero sair pra sentar, tomar uma cerveja e fofocar. Não falar de nada sobre trabalho. Uhum. Tipo assim, ninguém me pergunta nada que eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre qualquer coisa. E é engraçado porque às vezes você acha que você perde sua capacidade de socializar sobre outras coisas. E você sempre vai estar ali naquele... Porque a pessoa vai perguntar, e o sofá? Quando ela pergunta isso, na minha cabeça já vai estar... Nossa, eu tenho que responder o e-mail de não sei o que lá. Tipo, eu já vi... Gatilhos. 10 horas da noite eu pensando nisso. Não é legal. Não. Então, isso é uma outra coisa, se eu falo, né? É saber separar muito bem e ter outros prazeres na vida, além do trabalho, é importante. Fundamental. Oi? Fundamental. Porque isso acaba dando ansiedade e eu acho que em relação a, você falou, né, se sustentar, ganhar dinheiro para produzir, no mundo das artes você só produzir é uma coisa muito difícil, é uma escolha muito corajosa, porque você sabe que você vai passar perrengue, você não tem... como se fala, perspectiva. Você não tem uma perspectiva clara, assim, pra onde você vai. Você vai ter que seguir o fluxo, e você vai ter que estar disponível. Pra você ter disponível, você tem que ter tempo. Pra você ter tempo, você não pode ter muitos trabalhos. Então, é uma escolha mesmo. Uma escolha que muitas pessoas não têm o privilégio de ter, assim. Eu tenho um grande privilégio de ter uma escolha que eu posso dividir melhor o meu tempo. Mas ao mesmo tempo eu uso essa divisão de tempo pra, tipo, 25 projetos ao mesmo tempo. Mas é difícil isso, porque acaba que além do networking, né, sem falar aqui de meritocracia, porque eu acho que não é meritocracia, mas quem tem uma condição melhor, pra você ter um tempo melhor, onde você consegue aprofundar melhor sua pesquisa, você tá muito mais consistente no que você tá falando, né? Uhum. Então, que a gente fala dos nepo babies hoje em dia, né? Das pessoas que são os filhos do nepotismo. O pessoal fala assim, não, mas aí a questão é como você usa. Tudo bem, eu sou nepo baby, mas o que importa é como eu uso o meu tempo. E as pessoas usam muito mal, na verdade, né? Uhum. Grande parte das pessoas, esse é o grande problema. Não, e na faculdade, gente, é engraçado, tipo assim, matar aula pra ir pro bar, sabe? Você pagando arduamente aquilo. Eu saí, assim, da faculdade e ia direto dar aula. Não tinha... De sexta-feira à tarde eu dava aula, saí da faculdade e ia dar aula. Tipo assim... que como... Nepotismo, mas é isso, você usa... Como você usa o seu tempo? Eu tô falando uma coisa muito básica que é a faculdade, né? Mas tem outras infinitas coisas. E como é que você consegue olhar... Porque nesse, né, projetos... Como é que é o seu olhar para diante? Assim, você consegue... assim, a semana que vem, os próximos meses... Porque também tem isso, né? É muito doido isso, porque... Pensando uma pessoa que sempre gosta e quer estar em editais, o nosso tempo, ele é de acordo com o projeto. Eu entendo minha perspectiva de plano, tipo, 6 meses de projeto, então eu tenho uma perspectiva para 6 meses. Depois, eu não sei. Eu não tenho uma meta. Um horizonte. Ai, quero... com 30 anos tá casada com um cachorro e uma carreira estável. Não, tipo, não. Eu sou... o que antes me incomodava um pouco, mas hoje em dia ele também abre possibilidades. Porque se eu tivesse atualmente num trabalho CLT, assim, de perspectiva de, sei lá... passar, como fala quando você... Plano de carreira. E ser promovida, né? Talvez eu não poderia conseguir administrar o meu tempo pra, além de escrever, executar um projeto que começa em março do ano que vem.
é isso, eu acho que é bem a longo prazo. O que tem pessoas que eu já conversei sobre e não gosta. Tipo, não se sente confortável. Eu acho que, óbvio, até uma certa idade, eu acho que também é isso, né? Eu sou nova e eu tô aproveitando que agora eu sou nova pra ter esses planos não a longo prazo. Mas quando você escreve projeto, é de 6 meses a 1 ano, tipo, no máximo. Então, você só tem certeza que você... Não do que você... Além do que você vai fazer, mas você só tem certeza que você vai ser paga durante esse tempo. O resto você não sabe. Você vai ter que escrever mais. E você tem o sim e você tem o não. E acho que é bom você ter uma meta... Mas quando chegar na meta, a gente dobra... Tô brincando, mas é bom ela ser uma meta bem flexível, eu acho. Porque isso te permite aproveitar outras oportunidades. O que eu acho que atualmente também... são pequenas escolhas, às vezes, do dia a dia, assim. Eu falo, eu sou bem organizada, né? Por isso que eu acho que eu consigo fazer tanta coisa. Mas, às vezes, isso me irrita um pouco. Porque, tipo, eu organizo certinho. A gente vai fazer isso esse horário, aí das 2 às 3 eu vou fazer não sei o quê, aí das 6 eu não vou fazer não sei o quê. Aí alguém aparece aleatoriamente aqui no ateliê e fala, vamos ir comer uma pizza? E aí você fala, não posso, que minha agenda está cheia. Mas eu acho muito... tô aprendendo também a lidar com esses... O imprevisto. Imprevistos gostosos, né? Que a gente tem que aceitar às vezes. Colocar um pouco de momento pisciano desse ser taurino. Exato. Colocar uma coisa, vamos só deixar viver, assim? Um aleatório, que é bom. Aleatório, porque enquanto artista também é importante pra criação, né? Ter esse espaço de ócio. Sim, serendipidade, você ter o universo trabalhando. Sim, é muito importante sair um pouco desse controle, assim, dessa rotina controlada. E olha, queria agradecer imensamente você ter nos recebido no seu ateliê. Você gostaria de algum trabalho que a gente conversou sobre algumas produções suas, alguma que você não temos comentado, que te mobiliza, você gostaria de compartilhar? Poxa, eu acho que não tem nenhum trabalhinho específico. Queria ressaltar a importância que é estar em contato com multilinguagens e multipessoas, assim, isso é muito importante. E eu acredito que é isso, assim, continuando aí os trabalhos na dança, nas artes visuais, com a coletiva. Tem uma coletiva chamada Coletiva Sofá Sem Pé. Uhum. E acho que é isso. Estamos em constante trabalho e pesquisa em todos os âmbitos. Muito bom. Espero que a gente tenha conseguido dar conta, pelo menos de uma parte da tua trajetória, que é maravilhosa, e fica nosso agradecimento aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, viu? A você, Nilo, ao Xundi, a Lê, a Vi. Muito, muito obrigada. Muito feliz em estar participando. Você acabou de ouvir um episódio do Arte Adiante, um podcast da Cheio Vazio, apresentado pelo Nilo de Almeida, dirigido por Shunji Okazaki e produzido por Paradoxa Cultural. Essa segunda temporada foi apoiada pela Lei Paulo Gustavo via Secretaria de Cultura da cidade de São Bernardo do Campo. Nos siga nas redes sociais e ouça nossos outros episódios. Tchau!